Bom dia, irmãos. Shabbat Shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Amém? Hoje nós entramos em um nível mais profundo da nossa jornada, nessa, nesse tempo de pureza, né, de purificação da alma. Muitas vezes temos a oportunidade de fazer uma introspecção, né? Agora, nesse tempo, nós não estamos mais apenas falando de disciplina, né? Mas como viver essa disciplina, porque existe uma diferença entre fazer por obrigação, né, e fazer com a alma, entre cumprir tarefa e entre viver essas tarefas pelo propósito, para aquilo que Deus tem para nós. No 10º dia da contagem do homem, nós somos confrontados com algo muito mais poderoso, a necessidade de alinhar a nossa força com a beleza, a nossa disciplina com o nosso coração. Porque uma vida estruturada sem sensibilidade se torna pesada, mas uma vida alinhada com o propósito se torna leve e a gente passa a viver com a vida tendo sentido. Então hoje o Senhor está nos chamando a sair do automático, para que a gente possa viver e cumprir um propósito e não viver por viver, mas vivemos porque temos propósito. Temos dentro de nós a intenção correta, ter a consciência, fazer com que aquilo que nós realizamos na disciplina tenha beleza, tenha peso, tenha transformação e, sobretudo, se torne um estilo de vida no nosso caminhar e que isso possa glorificar a Deus. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 97. O Senhor reina, regozije-se toda a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam em ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá se regozijam, por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és de sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória da sua santidade. A nossa declaração e a bênção. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana do homem, nesse 10º dia,
Nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação. Que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados por emoções, mas pelo teu espírito e pela tua palavra. Recebemos este tempo com ajuste, correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje estamos no 10º dia da contagem do homem, na segunda semana. Ou seja, uma semana e 3 dias da contagem do homem. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. A nossa oração nesse 10º dia, de beleza na disciplina. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, conforme as tuas obras nas nossas mãos. Senhor do universo, nesse 10º dia da contagem, volto meu coração para a harmonia entre força e beleza, disciplina e sentimento. Que a luz desta disciplina, desta beleza na disciplina, brilhe sobre minha vida, sobre a minha disciplina, trazendo equilíbrio entre justiça e sensibilidade. Que eu não me perca em rotinas vazias, nem me endureça em obrigações mecânicas. Ajuda-me a servir com alegria, a obedecer com presença, a cumprir minhas tarefas com alma. Que cada ato de disciplina em minha vida seja revestida de intenção, beleza e propósito. Livra-me da rigidez seca e permite que minha fidelidade a ti seja também cheia de amor, consciência, estética espiritual. Que a disciplina se torne bênção, estruturando minha alma com ordem e embelezando o meu caminho com propósito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Falando de disciplina, e não apenas a forma rígida de corrigir, de exortar, de punir, mas também como prática de vida. Começo, meio e fim de uma caminhada. Isso também é disciplina. Como realizamos algo para nós executarmos com beleza o treino, a prática, isso também é disciplina. E, no sentido mais aplicado para nós, nos dias em que nós estamos contando o homem, é corrigir cada uma destas áreas. Se eu estou em uma tarefa, em um propósito, então eu tenho que ter disciplina, começo, meio e fim. Mas eu não devo fazer isso apenas por fazer. Eu tenho que ter também beleza na disciplina. Se é para corrigir, para exortar, para, às vezes, punir, isso também não deve ser feito apenas por fazer. Não devemos corrigir apenas por corrigir, exortar por exortar. Podemos injetar beleza nessa disciplina, ao nível que você pode fazer com a mesma autoridade, produzindo talvez
efeitos ainda mais profundos para aquele que recebe a disciplina, porque você colocou beleza. Como que eu poderia dizer? Talvez criatividade. Não sei se vai caber aqui essa palavra criatividade. Mas vejamos, eu tinha na minha casa, agora ela está morando, esse ano ela foi morar com meu pai, aqui na cidade. Mas essa sobrinha morou comigo uns 17, 18 anos. Aqui dentro de casa, tem a mesma idade do Bruno. E quando ela estava entrando para a juventude, 17 anos, 16 anos, 17 anos, ela não tinha ainda habilitação. Ela sofreu uma influência de outros familiares que ela era boba, que ela era dominada, que ela aceitava o tio mandar na vida dela, impedir que ela fosse feliz, não deixar. Só ela que não via que eu estava que o tio estava destruindo ela por causa da religião, que ela tinha que ter liberdade. Porque aqui em casa ela só não apanhou, irmão, que eu nunca bati. Mas a regra era a mesma, para os meus e para ela. E ela é minha sobrinha. E eu sou, de certa forma, talvez fui até demais, em certos momentos, rígido. Mas jamais eu fiz isso para tirar a felicidade dela, a alegria dela, impedir ela viver. Mas alguém na época, muito próximo dela, tinha contato com ela e tinha uma vida promíscua. A vida dessa outra pessoa era de rebeldia, que também era minha sobrinha. Era não, é minha sobrinha. Sei nem se não está aqui assistindo a aula aí agora. Chama Diana. Quem era? Irmã da Nayara. Estava vivendo uma fase, irmãos. Olha, a fase que ela passou, muito triste. Consequências de várias coisas que aconteceram na família, entre elas, divórcio familiar dos pais. Essa moça revoltou, viveu por muito tempo odiando a igreja, gostava do tio, mas não gostava da disciplina do tio, da vida que eu levava. E a Nayara foi convencida, não só pela Dayana, mas convencida também por outras pessoas, que ela tinha que ser uma menina livre, que ela tinha que ser uma menina solta, que ela não tinha que. Ela podia fazer, andar como ela queria, vestir como ela queria, ir aonde ela queria, que ela não era obrigada a viver presa dentro de uma igreja. Que não é verdade, irmão. Você é crente, você não fez isso com seus filhos. Mas o mundo vai dizer que você está impedindo a pessoa de ser feliz. E na época, ela colocou no coração que ela ia embora. Na verdade, ela ia para perto da Dayana. A Dayana morava em Goiânia na época. E ela chegou em mim e disse: Tio, eu não vou ficar mais, eu vou embora. Tá bom. Que dia que você vai? Ah, tal dia, tinha que terminar isso tudo, mas tal dia eu vou. Tá bom. Não me bateu uma tristeza tão grande. Pastora Cristiane, sabe quando você fica de mão amarrada, que o adolescente vai saindo? Olha, tem gente aqui que já passou essa amarga experiência. Parece que você fez tudo certo e está dando tudo errado. Meu Deus, se perder tantos anos, eu não fiz por maldade, a pessoa agora não aceita ser, a pessoa rejeita o amor que você está dando. Irmão, é uma sensação ruim, é um desespero. Parece que é você tentar segurar a água na mão e o trem vai vazando. E ficou uns dias muito terrível, porque não era a hora de eu ameaçar a correção de vara, de cinto. Não era a hora. Ela não tinha mais idade. Naquela semana que ela tinha marcado de ir embora, estava tudo certo, a malinha já estava pronta, as coisinhas já estavam sendo arrumadas. Eu dei um conselho para um irmão de como sair da dívida. Eu escrevi um material
de como sair da dívida. E já ajudou muita gente, irmão, muita gente, muita gente. E aquele irmão tinha estudado aquele material e se organizou e chegou o dia que ele ia sair da cidade, organizar a vida dele. Ele devia, na cidade naquela época, uma média de uns 12 mil reais. Melhor, ele devia 24 mil reais. E eu tinha aconselhado ele que quando ele tivesse pelo menos a metade do que ele devia, que ele colocasse em prática aquilo que eu tinha ensinado a ele. Então ele trabalhou por um tempo, juntou metade do que ele tinha de dívidas e ele me avisou que iria naquele dia visitar os credores. E ele saiu pela manhã devendo 24 mil e chegou em casa e ele tinha gastado 6 mil e pagado todas as dívidas dele. Como? Se você tiver em dívida, eu te dou de presente o ensino, viu? Isso eu não cobro, não. Eu escrevi isso há muitos anos, entendi que Deus me deu sabedoria, e se você seguir passo a passo, tem muitas dívidas que você chegar e cumprir o passo a passo que eu ensino, a pessoa vai dizer para você: olha, você não me deve nada, só pelo fato de você cumprir o principal. São dois principais princípios. Qual? Reconhecer que dívida é pecado. Quando isso não descer no seu coração, você vai ter que pagar tintim por tintim. Mas no dia que você for convencido pelo Espírito Santo que dever é pecado, Deus paga a sua conta. Porque no dia que você admite que você é adúltero, você não, Deus não permite que você seja adúltero mais. Ele te tira do adultério. No dia que você admite que você é assassino, Deus tira o assassinato de cima de você. Você deixa de ser assassino porque você é perdoado. E por que que eu não saio da dívida? Porque você não admite que pecou. O orgulho não deixa você admitir que dívida é pecado. Então é você que paga. Porque enquanto o pecador não admite o seu pecado, Deus não vai perdoá-lo. E uma vez que você for perdoado por Deus, irmão, pagar a parte financeira é a mais fácil. É a mais fácil, mas não é tão simples assim, porque o orgulho não admite. Porque eu estou falando aqui, a metade de você, a metade não, 80% dos que estão me ouvindo aqui estão endividados. E eu estou falando que dívida é pecado e 100% de vocês estão aí resistindo. Mas eu não pequei, eu não pequei, eu não pequei. Então paga a sua conta, pronto. Era a mesma coisa de todo mundo saber que você tinha adulterado, roubado, e você não admitir que roubou e adulterou. E Deus não perdoa você. E você continua adúltero e ladrão. Porque dívida é um estado espiritual, não é uma condição financeira. Dívida acontece por um estado espiritual, não é por condição financeira. Ah. E aquele moço ficou feliz naquele dia, pastora Leila, de ter pagado de 24 mil por um quarto da dívida, passou numa loja, viu uma moto, chegou em casa e disse: Bispo, eu vi uma moto ali muito bonita. E contou a experiência, né? Tinha sobrado dinheiro e eu queria te dar. Se o senhor quiser, me deu dinheiro. Me deu 5 mil na época. Na hora me veio o pensamento. Nisso a Nayara está chegando em casa. E eu tentando não ficar aquele clima de velório, né? Porque eu estava insatisfeito demais. E eu amo ela demais, porque ela nasceu e cresceu junto comigo. E menina veio para minha casa. Toda a vida eu tratei ela como eu trato meus filhos. E ela tem essa liberdade até hoje. E ela veio, eu abracei ela, ela sentou no meu colo. Aí, como todas elas fazem, eu tenho 3 sobrinhas, todas elas fazem isso. Casadas agora, só a Nayara que não é casada. E enquanto eu brincava com ela ali, fazia um carinho nela,
Eu disse, Nayara, você quer uma moto? Eu quero, tio. Na hora me veio uma criatividade. Como é que eu ia corrigir essa menina? Como é que eu ia disciplinar essa menina se ela não está aceitando? Presta atenção, irmão. Eu estou te dando um exemplo, não estou te dando uma regra. É um exemplo. E ela ficou muito feliz. Eu fui lá na loja, comprei uma moto novinha e dei para ela. Na outra semana ela ia embora. Mas ela nunca teve uma moto na idade que ela estava, na nossa família. Quem é que tinha conseguido? Quem é que tinha ganhado uma moto? Não tinha nem tirado carteira ainda. Na outra semana, eu terminei a minha criatividade, pastor Thierry. Eu disse, Nai, eu estava pensando numa coisa que eu acho que eu fiz uma loucura. É o quê, tio? Você não vai embora? Vai. E como é que você vai fazer com essa moto? Ah, eu não posso levar? Falei, pode, sem problema. A questão é, você morar numa cidade grande, levar essa moto, você não tem carteira, tá no meu nome, e se acontecer alguma coisa, eu vou ter que responder juridicamente. Irmão, até ontem ela não teve mais vontade de ir embora. Acabou a vontade dela de ir embora, acabou com a moto, dei outra, acabou com outra, e eu não sei nem quantas já foi. Acabou, irmã Guilhermina, a vontade da menina de ir embora. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que gastar dinheiro, que você tem que comprar uma moto para um filho rebelde. Não é isso. Eu estou dizendo que naquela hora, pastora Cristiano, Deus me deu a saída. Eu estava pedindo a Deus, Deus me ajuda. Como que eu vou disciplinar essa menina? Porque eu estou disciplinando ela. Não era uma hora de surrar, não era uma hora de. Mas eu estou tentando colocar disciplina na vida dela. O que estava faltando para ela? Disciplina. Não era uma questão de caráter, não era uma questão de. Mas ela não queria a disciplina que eu vivo. Alguém convenceu ela que a disciplina que nós praticamos na fé era prender ela, era tirar a liberdade dela, era tirar a oportunidade dela viver a vida dela livre. Nós estávamos colocando ela num cativeiro e Deus me usou. Eu ouvi sobre os sábios judeus e Dalgísio que algumas expressões do salmista, quando ele compara a palavra de Deus como mel, é porque havia um prêmio quando se ensinava a Torá. Lembra que essas guloseimas que nós temos hoje, elas não existiam há 50 anos atrás. Talvez até menos, né, pastor Thierry? Isso, essa guloseima que menino gosta, que você dá um presente. Por exemplo, é muito difícil eu ir na casa do pastor Thierry que eu não lembro dos meninos. A última vez que cheguei agora, cheguei com a guloseima, né? Eu passei no mercado lá, eu queria levar alguma coisa, vi algo que eu não tinha, que eu não conhecia, levei. Irmão, menino de 25 anos fica feliz quando ganha mil guloseima, né? Imagina menino de 5 de 10, né? Se menino de 30 anos fica feliz com guloseima, imagina, né, os meninos menores. E segundo a tradição, se usava o mel para agradar as crianças a estudarem a Torá. Então eles faziam, eles passavam mel nas páginas, que claro que não era o papel que nós usamos hoje da celulose, era outro tipo de papel, pergaminho ou alguma outra coisa. Então eles faziam estrategicamente, lambuzava a página de mel para a criança ser motivada. E aí a gente tem o hábito de. Como é que você vira a folha do livro até hoje? E assim a criança era motivada a virar a página lambendo o mel. Porque nós passamos a língua para passar na página, né? Eles passavam a página e limpavam o dedo. Virava a página e limpava o dedo.
Como o nosso não tem mel, nós molhamos o dedo e viramos a página. Irmão, eu li isso está na história dos hebreus, que as crianças eram motivadas. Então, para adocicar a disciplina, passava-se mel na página, irmão. Era a beleza da disciplina. Para que aquela criança se tornasse disciplinada, ela era motivada, atraída pelo mel. Quantas vezes que você disse, ó, se cumprir tal tarefa, a mamãe vai dar isso. Ó, se lavar as vasilhas, vai ganhar sorvete. Isso é a beleza na disciplina. É você fazer a pessoa, a criança, o ser. E, irmão, e Deus usa essa fineza aqui. Claro que Deus é ainda mais, muito, muito acima, muito, não há comparação na disciplina que Deus aplica. Mas Deus promete coisas, irmãos. Se fizeres, se me ouvirdes, se atentamente, é a mesma coisa. Se lavar a vazia, ganha sorvete. Se passar de ano com nota boa, ganha uma bicicleta. A desgraça é que tem pai aqui que o filho já tem 50 anos e não ganhou a bicicleta da primeira série. Aí você usa a beleza da disciplina com a mentira do Satanás. Por isso que não deu certo. Presta atenção. Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. De ambas as partes. Se você vai premiar por fazer certo, cumpra. Se você vai corrigir por fazer errado, cumpra. Porque você é a imagem de Deus para o seu filho. Deus não é macho e Deus não é fêmea. Mas Deus faz o papel de pai e Deus faz o papel de mãe, ao ponto que os gregos criaram uma deusa de 6 tetas. A deusa Diana, ela tinha 6 tetas. Aquela deusa que Paulo vai confrontar em Éfeso, ela tinha 6 tetas, que eram as fontes vitais da vida. Representava as fontes vitais da vida. Precisa de saúde? Uma teta. Precisa de dinheiro? Outra teta. Precisa de comida? Uma teta. Precisa de vestimento? Uma teta. Precisa de moradia? Uma teta. Precisa... Cada uma teta. Felizmente, era um ídolo. Mas era a forma que eles acreditavam ser sustentado. E Deus é comparado à mãe. Em muitas oportunidades, Deus é comparado como a mãe. Deus não é comparado com o galo, Deus é comparado com a galinha. Assim como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos. Oh, Jerusalém, como eu gostaria. Oh, irmão, é o papel de uma mãe. Eu não estou falando do papel de uma mulher. Eu estou falando do papel de uma mãe que protege, que guarda, que alimenta, que amamenta, que consola, que embala. Ele diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamentou. Eu não esquecerei de ti, Jerusalém. Eu não esquecerei de ti. Então Deus faz esse papel de proteção, de provisão de um pai, mas de amar, de proteger, de alimentar de uma mãe. Ele tem muito mais sabedoria do que nós. E ele usou um método, prometendo nos premiar se nós fizer certo. E é tão terrível, pastora Benedita e pastor Erli, que tem gente que não quer a lei da semeadura, não quer a lei da recompensa.
Ah, não, mas eu não faço não, porque fica parecendo que eu estou fazendo por interesse. Irmão, gente, é terrível, irmão. É você falar pro filho assim, Clufe, você fala pro Mateus e pro Ângelo, né? O Clufe e a Mary. Ó, hoje vocês vão lavar as vasilhas e arrumar a casa. E amanhã nós vamos na praia. Um exemplo, sei lá, qualquer coisa. Aí o Mateus e o Ângelo viram para vocês e falam assim: não, não, a gente não vai fazer, não. Mas por que que vocês não vão obedecer? Porque fica parecendo que a gente está fazendo só pela recompensa. Irmão, dê uma surra nesses meninos. Porque os infelizes tá com tanta preguiça que inventam essa desculpa. Não, não, eu não vou obedecer, porque quando eu obedecer, fica parecendo que eu estou fazendo só por interesse. Você já encontrou crente dizendo isso, que não. Ah, mas eu não dou, eu não oferto assim, não, porque se eu ofertar assim, fica parecendo que eu estou fazendo por interesse. Tá, seu desgraçado? Qual foi a outra atitude que você fez que não foi por interesse? Qual foi a outra atitude em qualquer outra área da sua vida que você não fez por interesse? Eu amo a minha mulher, irmão, mas começou por interesse. E o bom é que eu estou interessado nela até hoje. Triste é que não é todo dia que ela está interessada, mas eu estou interessado por ela até hoje. O que é que você não faz por interesse? Então, a beleza da disciplina, Maria Olívia, é você gerar a criatividade, tendo beleza, harmonia, criatividade, para fazer com que o outro se interesse em aceitar a disciplina. Essa é a beleza da disciplina. Porque existe uma hora que você também vai usar. Nós estudamos disciplina na disciplina. Agora nós estamos falando de, irmão, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, eu não tenho a vida que eu levo, porque eu sou melhor do que os outros. Tudo é por interesse, irmão. É pela recompensa. É que Deus me prometeu uma moto amanhã. E depois que ele. Como é que eu vou? Se eu já descobri que se eu sair da casa do meu pai, ele toma a minha moto. Na verdade, ele não toma, eu não posso levar, porque não é minha, né? Nós estamos estudando o nosso discipulado e conscientizando os meninos que estão comigo lá, os alunos, que nada é seu, tudo pertence a Deus. Então, para me desfrutar daquilo, eu vou obedecer. Então, Deus tem uma beleza muito maior. Irmão, Ele nos prometeu um lar, uma eternidade de paz. Prometeu nos devolver. Para quê? Para a gente aceitar a disciplina dele. E eu sei que para a sua vida, mas muito mais para você cuidar da sua casa, da sua família, dos seus liderados, dos seus discípulos, dos seus funcionários, dos seus alunos. Deus vai te dar essa graça da beleza na disciplina. Deus vai te dar essa graça para tirar alguém que talvez esteja em uma terrível rebeldia, talvez vivendo totalmente fora dos padrões morais, dos padrões bíblicos, talvez vivendo uma vida profana e você não está sabendo. Deus vai te dar sabedoria e você vai ter beleza na disciplina e você vai ajudar a sua família, seu filho, alguém que você ama, seu sobrinho. Por quê? Porque quando isso descer no nosso coração, que disciplina não é só vara, que há uma beleza na disciplina, tanto na intenção de quem você quer transformar esta pessoa, em quem você quer ser transformado, então Deus vai te dar estratégia. Ter disciplina já é um desafio, mas injetar beleza na disciplina é um nível muito mais elevado de consciência. Beleza na disciplina representa equilíbrio, harmonia e beleza.
E quando aplicada a disciplina, revela o segredo para transformar obrigações rotineiras em momentos de conexão profunda. Você caminha, você quer gerar um filho, um bom cidadão, alguém de uma índole superior, alguém de um caráter exemplar. Quantas vezes que você vai ter que usar esse princípio da beleza da disciplina? Aqui na nossa congregação, e não foi criado isso aqui, mas aqui é muito ensinado e cobrado, que os pais precisam, principalmente o homem, o pai, a figura masculina, que tem filho pequeno, gerar memórias com o filho, boas memórias. Poucos dias eu citei um livro aqui, esqueci o nome do livro. É um livro que eu comprei dos Adventistas, de um homem que era corretor de imóveis na capital da Alemanha, e ele se mudou para o interior com duas crianças, porque ele tinha esse entendimento que seria mais fácil ele no interior ter essa vida com o filho, ter o tempo. Então ele abriu mão de uma carreira profissional grandiosa e foi ter uma vida simples. Aí ele conta no livro que quando ele ia cortar uma madeira, fazer alguns pequenos serviços, que as crianças não corriam risco estando naquele ambiente de trabalho, ele trazia os meninos para ensinar ele a cortar a madeira, dizer para ele como é que coloca o esquadro, como é que se bate um prego. Parece ser simples, mas isso é a beleza na disciplina. Você está levando o seu filho a ter conhecimento e transformando ele com momentos de memória. A criança é tão feliz, irmão, trabalhando ao lado do pai, como jogando futebol. A criança, a menina, aqui em casa, irmão, esse dia eu cheguei aqui, estava a pia só uma bagunça, porque a Rosana tinha deixado a Suzy lavar as vasilhas. Ela não sabe o que é limpo, o que é sujo, o que é dentro, o que é fora. E estava tudo a bagunça. E a avó colocou lá uma cadeira, ela subiu na cadeira, na pia, e estava toda molhada. Eu falei, meu Deus, que bagunça é essa? Não, vovô, eu estou lavando as louças. Traga sua criança para lavar a louça com você. Ah, mas a criança não quer. Ó, vou te dar um ditado para você, você tinha que escrever. Eu aprendi com o meu pastor Bertoldo, meu primeiro pastor. Ele dizia: quem despreza serviço de menino e mulher, besta é. Porque há tarefas que a criança precisa aprender. Ah, não, isso aqui não é serviço de mulher. Quer fazer, deixa fazer. Não é serviço de menino. Quer fazer, deixa fazer. Porque quem despreza serviço de menino e mulher, besta é. Mas ao mesmo tempo que a sua criança está numa atividade, você está usando a beleza para colocar nela disciplina. Você vai transformar uma obrigação em algo agradável. Você sabe que você faz, você passar a ter prazer em trabalhar. E tem gente que não tem prazer em trabalhar, irmão. Ele trabalha só emburrado. Por quê? Porque talvez ele foi obrigado, ele não foi atraído para o trabalho. A beleza da disciplina é você atrair, dar, é a pessoa se sentir recompensado em fazer algo que está correto. A repetição constante pode gerar automatismo, fazendo o que é certo, mas sem a alma. Fazer. Irmão, essa questão da alma, eu vou falar uma coisa, você pode até discordar ou achar que é loucura, mas a questão da alma, ela é muito séria. Eu falo aonde eu vou, tem gente que gosta, tem gente que fica triste. Você pode me dar a melhor comida na sua casa. Se você perguntar se está boa, eu vou dizer, sua está ótima, mas a minha mulher faz melhor. Ah, mas ela nunca fez isso. Não, mas no dia que ela fizer, vai ser melhor do que
porque o que você fez. Por quê? Porque na terra nem minha mãe cozinha tão gostoso quanto a minha mulher. E eu falei isso tanto, irmão, que hoje eu sou dependente da comida dela. Mas tem gente que nunca elogiou a comida da mulher. E ela pode fazer a melhor comida do mundo, que o paladar não está na língua, o paladar está na alma. A história conta, Idaílza, que os hebreus imaginavam algo, comiam o maná e o maná tinha aquele sabor. Porque o maná em si devia ser uma coisa sossa, porque ele deveria parecer um pão sem fermento, né? Uma coisa sem um sabor muito atraente. Mas eu já ouvi, já li, os judeus dizem que se a pessoa imaginasse um alimento, o maná dava o sabor. Quando você decide ser grato, eu não estou dizendo para você mentir, porque no dia que tem muito sal, eu digo, meu Deus do céu, aqui o negócio hoje passou. Mas quando está suportável, irmão, eu não reclamo do sal, eu não reclamo de nada. Tudo que ela faz é bom. Só que eu descobri que ela faz com alegria. Irmão, a minha esposa levanta qualquer hora do dia e da noite para fazer comida. E não é só para mim, é para quem chega, é para quem está aqui em casa. Quem conhece a minha casa sabe disso. E aí, tanto quem recebe deve usar a alma para ser grato, e quem faz e não faz por rotina, por não faz no automático, mas realização da disciplina com a alma, põe sabor. Porque no dia que você faz, Daniel, uma comida, eu sei que você sabe cozinhar, né? Que trabalha justamente com isso, com alimentação. Quando você faz, se você prepara um alimento com alegria, irmão, o negócio fica gostoso. No dia que você faz por obrigação, você pode seguir a regra, as medidas, a receita, no final, errado. Churrasco, irmão, não tem segredo. É brasa, carne e sal. Mas se fizer alegre, o churrasco tem uma aparência e um sabor. Se você faz porque tem que fazer, irmão, o treino não dá certo, a brasa não é boa, nem a cor do churrasco não presta. Por quê? Porque faltou beleza. Aquele dia que você levanta sorrindo, aquele dia que você levanta alegre, disposto, e você vai para, ainda que você seja CLT, mas você vai com o sentimento do que o que você está fazendo é para agradar a Deus, lembrando que Paulo diz que quem serve não serve aos homens, é para servir aos homens como servindo a Deus. Irmão, você volta para casa esgotado porque você gastou energia, mas você termina o seu dia com alegria. Por quê? Porque tem beleza na disciplina. Se você é igual eu, que levam às 3 horas da manhã, assim, para você conseguir estar alegre, porque tem dia que fala bom dia para mim, eu dá vontade de dar um tiro. Mas é só eu que sou assim, né? Porque os outros não. Os outros já amanheceu um passarinho. 3 horas da manhã já tá sorrindo. Irmão, eu aprendi a fazer exercício para tirar a cara feia. Vou te ensinar. Ó, você, com 15 segundos, você manda a tristeza embora. Sabe aquela tristeza que você acorda de não ter morrido de madrugada? Você queria ter dormido, morrido dormindo, porque você acorda com a cara de querendo morder gente? Ó, levanta a cabeça e faz assim. Olha, se você fizer isso 5 vezes, você já começa a sorrir. Faz aí pra você ver. Se não muda a cara, eleva os meus olhos.
Não é brincadeira, irmão. Isso é um exercício que funciona comigo, que funciona com você. E quando você está alegre, irmão, nem dor você não sente. Numa brincadeira alegre, Sávio, você pega nela, aperta ela, morde ela, ela sorri. O dia que ela está emburrada, você toca nela. Para! Entende? Não é revelação, não, Gleice. É o que acontece com todo mundo. Porque o amor é anestésico. O amor gera disponibilidade de dar prazer ao outro. Então, o que ele está fazendo quando é com amor, eu não sinto mal. Mas quando eu não quero amar, irmão, um afeto vira briga. Como é triste, pastora Cristiane, quando alguém rejeita o amor que você quer oferecer. É por isso que eu não aceito o divórcio. É por isso que eu não aceito o homem dizer, eu não gosto mais, não amo mais, não sinto mais. Você tem que morrer, desgraçado. Você tem que suicidar. Porque não há nada mais triste do que uma mulher implorar o amor de um homem e o homem virar as costas e ir para o prostíbulo. Não há coisa mais triste do que uma criança erguer as mãos para o pai e o pai virar as costas e ir para o braço da prostituta. Não há situação mais triste do que você implorar o amor do outro e o outro ignorar você. A Bíblia condena mais severamente o repúdio do que o adultério. Porque repudiar é quando você não quer servir o outro mais. Você tirou a beleza da disciplina. Então, quando você está alegre, que você está satisfeito, quando tem beleza nas suas ações, até a dor desaparece. O infortúnio vai embora. A vida muda. Então você já aprendeu, né? Tiver com essa cara de delegado que chupou limão, delegado lá do interior que chupou limão, né? Eles achavam que brabeza era cara feia, né? Aí você faz o exercício. 5 vezes mudou seu dia. Faz isso no caminho de casa. Eu faço isso para ir para o culto, irmão. Por quê, pastor? Porque tem dia que eu chego no culto, se o irmão falar paz do Senhor, eu falo, ai, caramba, sai daqui. Crente tem espírito de cachorro, irmão. A gente rosa também. O que você falou? Nada. O que você falou? Não, não falei nada, não. Mas então tá rosnando, né? Porque é igual cachorro. Porque nós somos gente. E às vezes nós perdemos o brilho, perdemos o frescor, perdemos a boa intenção. É quando a beleza se esvai. E aí, fazer por fazer, irmão, não tem graça. No ministério aqui, eu sempre disse, eu posso até te dizer, ó, faz tal coisa, mas eu quero que você sirva no ministério naquilo que você gosta de fazer. Por quê? Porque isso facilita você não fazer por fazer. Porque quem faz por fazer não faz direito e não fica gostoso, porque a alma não envolve. Então, a beleza vem nos lembrar que até as tarefas mais comuns ganham vida quando feita com presença, quando feita com emoção, quando feita com criatividade. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer com o coração. Então não basta amar a Deus. Ele diz: quando me amardes de todo o coração. Não basta buscar a Deus. Ele diz: quando me buscardes de todo o coração. Ele diz: amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então não basta só servir a Deus. Tem que fazer com o coração. Então, até para servir a Deus, eu preciso de criatividade. Disciplinar-se com beleza é transformar a rotina
em espiritualidade. É transformar o esforço em arte. É transformar a persistência em louvor. Quando nos envolvemos verdadeiramente, cada ato tem cor, cada ato tem cheiro, cada ato tem emoção, cada ato tem valor. Então, essa beleza nos convida a trazer poesia para a ordem, para o amor para o dever, trazer luz para a estrutura. Espero que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos convencer, que o Espírito Santo possa introduzir esse entendimento sobre nós hoje, para que nós possamos ter beleza na disciplina. A história de hoje, o professor que corrigia com arte. Em uma escola de arte em Belo Horizonte, havia um professor chamado Samuel, conhecido por seu rigor técnico. Nenhum detalhe passava despercebido. Luz, proporção, anatomia, equilíbrio. Seus alunos o respeitavam, mas também o temiam. Certo ano entrou para a turma uma jovem chamada Clara. Seu talento era evidente, mas seu estilo era caótico, impulsivo. Logo nos primeiros trabalhos, Samuel foi duro em suas críticas. Você tem paixão, mas não tem estrutura. A arte precisa de forma. Clara quase desistiu. Mas, surpreendentemente, no trabalho seguinte, Samuel não fez críticas. Em vez disso, trouxe um dos seus próprios quadros, um esboço antigo, cheio de rabiscos e erros, e mostrou a ela. Esse aqui fui eu. Tive que aprender a ordenar minhas emoções também. A partir dali, ele passou a corrigir Clara com firmeza, mas sempre com sensibilidade, comparando seus progressos com belas obras clássicas, e incentivando-a a encontrar equilíbrio entre expressão e técnica. Clara não apenas ficou na escola, tornou-se uma das professoras mais respeitadas da instituição anos depois. Beleza na disciplina é a habilidade espiritual de disciplinar com beleza, de corrigir com equilíbrio, de confrontar sem ferir. Representa a justiça temperada com compaixão, a verdade que cura em vez de humilhar. No mundo de hoje, muitos gritam em nome da verdade, mas não amam quem ouve. Outros, para evitar conflitos, sacrificam o que é justo. Beleza na disciplina nos chama a viver a justiça com graça, a aplicar correção com elegância espiritual, como Yeshua fez com a mulher adúltera. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. No discipulado financeiro que eu pratico, essa beleza da disciplina é ensinar responsabilidade sem condenar a falência. É mostrar o erro sem desvalorizar a identidade do irmão. É ajudar alguém a sair da dívida sem que se sinta envergonhado, mas empoderado. Provérbios 16:21 diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. A doçura dos lábios aumentará o ensino. O mel nos lábios aumentará o ensino. Qual seria a nossa
Reflexão de hoje. Beleza dentro da disciplina é a fusão entre ordem e arte, entre estrutura e sensibilidade. É o momento em que o dever ganha cor e a disciplina se transforma em celebração. É a beleza da fidelidade, o brilho que nasce da constância com propósito. Não basta seguir o caminho, é preciso dançar sobre ele com reverência e beleza. Contareis 50 dias até o dia seguinte, ao sétimo sábado, então trareis uma nova oferta de cereal ao Senhor. Vamos orar? Pai eterno, Deus de toda a terra, nesse dia que o Senhor nos concede, nos colocamos diante da tua presença com corações abertos, desejosos de aprender os teus caminhos e viver segundo a tua vontade perfeita. Hoje, ao caminharmos no 10º dia da contagem do homem, beleza dentro da disciplina, pedimos que o Senhor traga equilíbrio à nossa alma, que a nossa disciplina não seja fria nem vazia, mas cheia de vida, propósito e beleza. Pai, ensina-nos a não viver no automático. Livra-nos de cumprir obrigações espirituais sem coração. Que cada oração, cada atitude, cada decisão seja feito com intenção, com amor e com consciência da tua presença. Coloque em nós a beleza da disciplina, para que a nossa firmeza seja acompanhada de graça e a nossa disciplina seja iluminada pela tua luz. Que não sejamos rígidos ao ponto de perder a sensibilidade, nem flexíveis ao ponto de perder o compromisso. Que possamos te servir com alegria, obedecer com prazer e caminhar com equilíbrio. Transforma nossas rotinas em momentos de conexão contigo e faz com que até as tarefas mais simples se tornem expressões de adoração. Pai, molda o nosso caráter para que haja harmonia entre justiça e misericórdia dentro de nós. Que nossas ações reflitam não apenas obediência, mas também beleza espiritual. Uma vida que glorifica o teu nome em tudo. Que possamos refletir o caráter perfeito de Yeshua, nosso Messias, que viveu em equilíbrio pleno, cheio de graça e verdade, unindo firmeza e compaixão em cada passo. Estabelece, Senhor, a obra das nossas mãos e que nossa vida floresça dentro da ordem que vem de ti. Te agradecemos por esse dia, pela tua presença e pelo teu cuidado constante. Oramos com reverência, fé e amor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O nosso decreto, a nossa declaração de hoje: minhas rotinas terão alma, minhas disciplinas serão belas, cada ato será feito com compromisso, com propósito, e minha fidelidade será revestida de amor e harmonia. Minha alma florescerá dentro da ordem. Que esse dia seja abençoado, cheio de significado, que haja beleza e propósito em tudo que você realizar. Em nome de Jesus.